Marcos Braz simplesmente abre o jogo sobre as contratações do Flamengo, o Wendel, Claudinho, Lucas Veríssimo, saída do Vidal pro Inter Miami. Que história é essa, Pedrão? Vamos falar sobre tudo isso aqui, então assiste o vídeo completo até o final mesmo, senão vai perder notícia. Se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, porque falta isso aqui, gente. Isso pra gente bater a meta dos 847 mil inscritos, 848. Beleza? Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. A gente já vai abordar esse campo aí da entrevista que o Marcos Braz deu, né? O Flamengo apresentou o seu primeiro reforço da janela desse meio de ano, Luiz Araújo, e o Braz aproveitou para falar algumas situações. Uma informação que saiu agora, rapaziada, a rescisão contratual do Alan, tá? Já foi publicada no BID, no Boletim Informativo da CBF, abriu a janela, esses processos vão acontecendo e já, daqui a pouco, já deve ser publicado o novo contrato dele com o Flamengo, já deve poder jogar aí contra o Atlético Paranaense ou então também contra a equipe do Palmeiras, vai depender da escolha do Sampaoli. E aí, rapaz, já tem foto do Alan com o manto do Mengão, vê se caiu bem, rapaziada. Olha isso aqui a foto, galera, acho que é do Gilvan. Olha só, rapaziada. Pô, o homem tá feliz demais com o manto do Mengão, rapaz. E tem até foto dele com o Sampa já, olha aí. A foto dele com o Sampa. Ah, esquece, garoto. Vambora, hein? Vamos correr, meu menino. Mas antes, eu quero abordar um tema muito necessário aqui com vocês, que é sobre a pressão que o auxiliar técnico do Palmeiras fez, que o Abel Ferreira, que todo o Palmeiras, que o Palmeiras soltou uma nota aí agora, está fazendo visando o jogo contra o Flamengo. Quando eu falo de jogo de bastidor, é isso. É esse tipo de pressão. A CBF respondeu às declarações lá do auxiliar técnico do Palmeiras, que disse que tem um sistema contra o Palmeiras, que não pode deixar o Palmeiras vencer de novo e coisa e tal. E a CBF falou aqui, ó, desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até preconceituosa de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa e encaminhou a entrevista ao STJD para que ele revele o esquema denunciado. E aí, o Palmeiras soltou uma nota contra-atacando a CBF, dizendo que por que o comunicado da CBF foi endereçado exclusivamente para o Palmeiras, sendo que outros profissionais de outras equipes já fizeram o mesmo tipo de pressão. É porque o Palmeiras é o campeão em fazer pressão na arbitragem. E o Flamengo tem que ficar de olho nisso, gente. Sabe por quê? Porque senão no jogo contra o Palmeiras, não é que o árbitro vai entrar deliberadamente querendo ajudar o Palmeiras, mas vai existir uma carga de pressão enorme em cima dele para que ele não cometa um equívoco contra a equipe do Palmeiras. E aí o cara fica, caramba, não posso marcar contra o Palmeiras porque senão os caras vão reclamar, daqui a pouco eu vou ser afastado. Isso tem que ser olhado atentamente pela direção do Flamengo. Precisa se fazer esse jogo de bastidor também, tá? Mas vamos lá, vamos de fato aqui agora as notícias em si. Isso também envolve o Flamengo, tá, gente? Na minha concepção, e é muito importante esse tema. Mas vamos falar aqui agora sobre Marcos Braz, rapaziada. Pois é, o Flamengo apresentou oficialmente o Luiz Araújo, né, um novo reforço, já está à disposição do Sampaoli, inclusive hoje, de repente, já sai o nome dele no BID, o boletim informativo da CBF, beleza? E aí teve a apresentação dele, natural e coisa e tal, mas, gente, com todo respeito ao Luiz Araújo, né, e foi bacana ele falar sobre como ele tá feliz de ir pro Flamengo, mas o foco mesmo dessa entrevista hoje foi quando terminou a entrevista de apresentação do Luiz Araújo e começou a entrevista do Marcos Braz e do Spindle abordando qualquer tema, qualquer tipo de tema com os jornalistas que ali estavam. E aí, a primeira pergunta, que foi do rapaz lá do UOL que eu esqueci, foi sobre o Gabriel. Ô Braz, e esse caô, essa matéria do GE sobre a tua briga com o Gabriel? Gabriel, que história é essa? E aí, o Braz confirmou e falou o seguinte: de fato, nós tivemos uma discussão. Isso procede. A discussão começou quando o Tanuri disse que ele teria que esperar mais um pouco para saber quem seria sorteado para o exame antidoping.
é uma situação minha e dele, que será resolvida por mim. Não preciso de nenhum intermediário para resolver isso. E aí ele falou também da questão do gramado, né? Que o Gabigol chega reclamando do gramado, e também depois parece que a situação ficou pior quando o Tanuri disse para ele que ele precisaria esperar o antidoping, né? Ele já estava irritado por conta da lesão e aí ficou mais estressado ainda por conta da situação do antidoping. Então, enfim, eles vão resolver internamente aí, né? Vão sentar, vão conversar, são dois adultos e o Marcos Braz é amigo do Gabriel. O Vene até publicou que um vai na casa do outro, coisa e tal. Gente, ambiente de futebol, ambiente competitivo, tem briga, tem discussão, tem palavrão, tem isso aí mesmo, gente. É negócio de, o mundo ideal não existe. Esse mundo ideal não é, não, porque não pode xingar. Isso aí tem. Você que já jogou bola em várzea, já xingou teu melhor amigo, depois você sai abraçado, toma um gelo depois. Isso aí é a coisa mais normal do mundo, tá? Galera, é o seguinte, vamos entrar agora na seara das contratações, meu querido. Pois é, o Marcos Braz falou sobre a questão do De La Cruz. Braz, já era, não dá mais pro De La Cruz vir pro Flamengo. Acho que foi o Marcos Coelho que perguntou lá da Rádio Tupi, né, CBN ou da Globo, esqueci o veículo, perdão. Existe ou não vai dar? É o Claudinho e acabou. Pois é, o Braz respondeu. O River Plate sentou em cima da multa rescisória de 16 milhões de dólares, 76 milhões e 600 mil reais. E isso o Flamengo não quer pagar. Ou a gente parte para uma negociação ou o jogador não vem, simples assim, né? E vale lembrar que além desses 16 milhões de dólares, o Flamengo teria que pagar mais 4, 5 milhões de dólares para o Liverpool do Uruguai, que tem 50% dos direitos econômicos do jogador. Então, realmente, 20 milhões de dólares, né, para um jogador, bom jogador, excelente, mas que já passou por lesões, já tem 20 e poucos anos, é jovem ainda, mas não é nenhum garoto de 20, 19 anos, é muito caro. E a maior contratação da história do Flamengo é o Gabigol, com 18 milhões de euros, né? Enfim, tem essa situação para ver aí do De La Cruz, mas o Flamengo, não desistiu do De La Cruz ainda, em palavras do próprio Marcos Braz. E só dando intervalo nessa questão das negociações, das contratações, ele abordou também o assunto gramado, que estava ligado diretamente com o assunto do Gabigol, né? Pô, Marcos Braz, esse pasto do gramado do Maracanã, o campo do Luva lá de Pedreiro no interior da Bahia, é melhor que o gramado do Maracanã? O que a gente vai fazer com isso, Marcos Braz? E aí ele falou que esse problema é difícil de ser resolvido, que o problema do gramado Maracanã é justamente o excesso de jogos. Por que tem excesso de jogos? Porque duas equipes jogam lá, que é Flamengo e Fluminense, e de vez em quando ainda tem uma terceira equipe que quer jogar lá, que é o Vasco. E nenhum gramado no mundo suporta essa carga alta de jogos, 70, 80, 90 jogos no ano. Vai ter menos agora porque o Flamengo dá uma pancada no Fluminense, o Fluminense está fora da Copa do Brasil, não joga no meio de semana, né? Já diminuiu um pouco o problema do gramado. Mas o Fluminense está na Libertadores ainda, né? Tem o Campeonato Brasileiro ainda. Então, assim, só esse ano o gramado Maracanã recebeu 40 e tantos jogos. Então, estamos no meio do ano, tem jogo a pampa ainda para acontecer. E aí ele falou sobre a possibilidade dos gramados sintéticos. Ele é totalmente contra, a diretoria do Flamengo é totalmente contra gramado sintético para resolver esse problema. E ele deu uma pancada no pessoal do gramado de plástico aí, olha só. Já tem 3 ou 4 times jogando no sintético. Nossa liga vai ser a mais bonita que tem. Jogar com 10 ou 12 gramados sintéticos. É outro esporte. Se não tiver um freio nisso, daqui a pouco vai ser isso aí. O gramado sintético é um absurdo. Concordo com o Marcos Braz. Inclusive o Spindle abordou esse assunto falando sobre a questão científica, né? Os próprios médicos do clube relatam que o tempo de recuperação quando o jogador joga no sintético é muito maior quando ele joga no gramado natural. Não sei porquê, se é mais duro e coisa e tal, mas tem esse desgaste maior da questão física do atleta. É outro esporte. E a gente vê naturalmente que os clubes que jogam em gramado sintético são um dos mais fortes como mandante. O Botafogo, que é o líder, o Palmeiras está direto disputando. Aí você tem aí também o Atlético Paranaense, que é difícil para burro para ganhar lá naquele gramado de plástico. Então, assim, na Premier League, que é uma grande liga, a maior liga de pontos corridos do mundo, é proibido o gramado sintético.
na Liga Espanhola não tem, a Champions League parece que não tem também, só aqui no Brasil que querem enfiar isso aí goela abaixo e ninguém faz nada, a CBF aceita de forma tranquila. Falou-se também sobre o Wendel, rapaziada. Pois é, o repórter perguntou, ô Braz, e o Wendel, né? O Wendel que mandou a mensagem pro Gabriel, paparazzo rubro-negro, dizendo que estava esperando pelo contato de Marcos Braz. E aí, o Marcos Braz falou o seguinte: o Flamengo não tem interesse na contratação do Wendel e ele não terá o meu contato. Ele falou isso de forma até firme ali, ao que tudo indica, eu acho que revelou até uma chateação da parte dele, né? O Flamengo já tentou a contratação do Wendel no meio do ano passado e acabou que o Wendel renovou lá com a equipe do Zenit. Não sei o que aconteceu ali internamente nessas conversas, mas parece que há uma chateação realmente da diretoria do Flamengo com ele, então o Flamengo não vai atrás da contratação desse jogador. E aí, essa diretoria do Flamengo, quando fala que não vai atrás, eles não vão mesmo, né? Falou do Rafinha, falou do Jorge Jesus, falou agora do Wendel, então esquece essa história de Wendel no Flamengo, o foco é mesmo na contratação do Claudinho, que a gente vai abordar esse tema agora. Pois é, a primeira pergunta que foi feita ao Braz foi sobre a contratação do Claudinho. Foi feita lá pela grande jornalista Letícia Marques, do Globoesporte.com. Foi perguntado a ele: ô Braz, e o Claudinho? O Flamengo tem grana, faz birria para pagar no Claudinho? É verdade esse interesse? E o Braz falou: de fato, o interesse no Claudinho é verdadeiro. A gente fez alguns procedimentos com relação a falar com o empresário, ver de fato o tamanho do apetite e do empenho que o jogador poderia fazer para colaborar, ajustar para essa contratação. Então, por essa fala do Marcos Braz, já dá para ver que o jogador quer vir para o Flamengo, quer jogar no Flamengo, né? Por ele topa. Se ele já consultou o jogador, ele prossegue nas negociações, o Claudinho topa vir para o Flamengo. Agora, tem a questão do Zenit. E aí foi perguntado sobre valores. O Flamengo tem dinheiro, Braz, para pagar 16, 18, 19 milhões de euros pelo Claudinho? Ele falou que vai sentar, vai conversar com os russos, enfim, é uma negociação muito difícil, né? O Alexandre Medvedev é um cara assim complicado, né? Tá defendendo dele, tá defendendo o clube dele, tá certo, assim como o Marcos Braz defende o Flamengo, e o Flamengo vai seguir avançando aí nessa situação do Claudinho. Beleza? Bom, foi a entrevista do Braz em si, foi mais ou menos... Calma que tem mais notícia, não sai do vídeo não, tá? Tem mais situações pra gente abordar aqui. Foi mais ou menos isso. Ah, falou sobre o Lucas Veríssimo também, né? Foi perguntado para o Marcos Braz sobre o Lucas Veríssimo, e aí, Braz, a questão do Veríssimo, o Spindle negou que haja negociação, mas que de fato tem interesse do Flamengo na contratação do atleta, mas que isso vai depender, é claro, da questão do Benfica querer emprestar com opção de compra, né? O Benfica quer emprestar com uma obrigação de compra, o Flamengo não quer ter essa obrigação, até porque o jogador vem de uma lesão muito recente, e aí o cara lesiona de novo, aí vai ter que comprar o cara de qualquer jeito. O Flamengo quer fazer nos moldes com que fez a negociação do Andreas, do Kennedy, do Pedro Rocha, lembra? Do Bruno Viana, entre outros atletas aí que o Flamengo contratou. Uns continuaram, o Flamengo pagou em definitivo, outros voltaram para os seus respectivos clubes. Isso até respalda, deixa o Flamengo tranquilo, né? Dentro de uma possibilidade de não conseguir, do atleta não conseguir desempenhar no Flamengo, que a gente sabe que é difícil, né? Às vezes o cara é até bom jogador, mas veste a camisa do Flamengo, a camisa pesa no cara, né? A camisa, ele sente o peso da camisa realmente. Mas vamos lá. Galera, ó, o Neneca Hugo Souza já foi ao CT Ninho do Urubu hoje, segundo o jornalista Vene Casagrande, se despediu dos companheiros do Flamengo e está de saída para o Chaves de Portugal, portanto não tem mais volta, é por empréstimo essa saída, tem uma opção de compra, mas se não optar pela opção de compra ele volta ao Flamengo, afinal de contas ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, mas já viaja hoje para Portugal, o Hugo Souza, o Hugo Neneca, beleza? Ah, outra coisa que o Marcos Braz abordou, renovação do Gabigol e renovação do Bruno Henrique. Flamengo
está avançando, está negociando já com os agentes, com os empresários do Gabriel para tentar uma renovação, tendo em vista que o contrato do Gabigol vai até o final do ano de 2024. Portanto, no meio do ano que vem, daqui a um ano, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. O Flamengo investiu uma grana alta, é a contratação mais cara da história do Flamengo. Mas está sendo conversado, está sendo ajustado, certamente ele vai querer o aumento salarial, né? Ele é um jovem jogador, ainda está naquele viés de subida em relação a salário, então essas negociações estão surgindo. Falou sobre a renovação do Bruno Henrique, disse que não deve ter nenhum tipo de problema, ele gosta muito do jogador. O próprio agente, o Denis Ricardo, já falou com o Gabriel Paparazzo, dizendo que ele tem o desejo sim de renovar com o Flamengo, e sobretudo essas boas atuações que ele vem fazendo pós-lesão, o credenciam, né? O Flamengo vai dar mais um ano, pelo menos, de contrato ao Bruno Henrique, que, se eu não me engano, vai completar aí 33 anos de idade só no final do ano, tá? E aí, 33, dá pra ele jogar tranquilamente se ele tiver aptidão física pra isso, como tem, né, o Bruno Henrique. Mas vamos lá, vamos passar pro próximo assunto. Sobre o interesse do clube russo. Foi revelado o clube russo que quer o Gabigol, hein? Pois é, tá aqui o Vene Casagrande. O clube russo interessado no Gabigol é o Spartak de Moscou. Não houve nenhuma proposta, apenas o interesse. Então, assim, tem que ficar de olho. Pô, Pedrão, mas o Gabigol é ídolo, ele não vai fazer isso com o Flamengo. Ah, meu amigo, é amizade, negócio à parte, tá? Tem negócio da Arábia aí, os caras estão pagando não sei quanto, tem que tomar cuidado. Outra coisa que aconteceu, rapaziada, foi abordado o tema sobre venda de jogadores. E quando se fala em venda de jogadores, já fica todo mundo desesperado. Ih, rapaz, não, Pedrão, vão vender jogador. Pois é, foi abordada, a pergunta foi direcionada para o Bruno Spindel. Ele falou que no momento não tem proposta oficial, mas que podem surgir proposta oficial por Matheus França e também pelo Vitor Hugo. E aí, foi uma pergunta ligada a essa também sobre: Braz, se não contratar o De La Cruz, é o Claudinho ou o De La Cruz, ou pode ser os dois, né? Se contratar um inviabiliza o outro. E aí o Braz falou: olha, se alguém sair, em alguma situação do Matheus França sair, do Vitor Hugo sair, certamente a gente pode contratar os dois atletas, né? Agora, se ninguém sair, né, o Flamengo vai lá, contratou o Claudinho, né? Aí o clube naturalmente não deve ver necessidade de contratar os dois atletas. Apesar de eu achar que, tipo, o Claudinho é mais um meia armador ali, coisa e tal. O De La Cruz é um meia armador também, mas é um faz tudo ali no meio de campo. Ele circula pelo meio de campo todo. Então, eu acharia até bom o Flamengo contratar, mas é claro que é grana para Dedéu, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Uma outra situação que também foi abordada nessa entrevista do Marcos Braz foi sobre o possível interesse do Inter Miami, da MLS, a Major League Soccer, na contratação do chileno volante do Flamengo, Arthur Vidal. E aí tem até a matéria aqui da Central Flamengo. Rubro-negro deve perder medalhão no elenco e Sampaoli será avisado. Vidal, que foi procurado nas últimas horas pelo Inter Miami, time que contratou o Lionel Messi, né? O Messi vai jogar lá. Vidal topa sair do Flamengo de forma antecipada se recebesse um grande projeto. E o Inter Miami está incluso a este negócio, ou seja, uma transferência que seria boa para todo mundo. Isso foi perguntado ao Braz também na entrevista coletiva e ele negou. Disse que não recebeu nada de oficial, nem extraoficial, quando eles falam tipo, veio uma conversa minha através do agente, não algo em papel timbrado, nem isso teve, né? É uma pena realmente, eu queria que tivesse, porque o Vidal no Flamengo, gente, sinceramente, não dá mais, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.